Então, tô aqui no meu domingo, Sussa, no Manice, e hoje cedo eu saí de um dos grupos que eu participava de proteção aos animais, que era Juntos pelos Animais. Eu estava no grupo há cerca de 3 anos, era um membro influente no grupo e tal, mas saí. Havia 20 mil pessoas no grupo e eu sempre acompanhei bastante a quantidade de membros. Do ano passado para cá passou a ter 50 mil. E esses 30 mil, hoje já são 57 mil, são apoiadores da política de direita do país. Até aí, por mim que se dane, mas são pessoas que não têm nenhum histórico de proteção aos animais, não tem nem bicho de estimação, nunca limparam sequer um cocô. E aí eu fiz um post hoje cedo, explicando os motivos de eu estar saindo do grupo, em virtude da atuação de robôs. E eu vou ensinar para vocês como identificar um robô no Facebook. Geralmente são pessoas que respondem a mesma coisa para qualquer pergunta. E os perfis geralmente são muito vagos. Perfis novos, criados há pouco tempo, com uma grande quantidade de seguidores ou de amigos. É comum acontecer de um robô ter cerca de 1.000 amigos e mais de 1 milhão de seguidores. Isso é uma atuação de bots, spams, trojans e outras artimanhas dessa galera que não tem nada para fazer e gasta a vida fazendo vírus, em vez de transar, fazer sexo, comprar um carro, trabalhar, estudar, tomar uma cerveja, fazer qualquer coisa. Mas então, e aí uma moça me perguntou em off para quem ela vai pedir orientações agora de meio ambiente. Eu falei, você pode me mandar mensagem quando você quiser. E depois ela me perguntou, mas por que você não gosta tanto assim do Bolsonaro? Eu, especificamente, não tô nem aí para ele. Para mim, não existe. Não muda o meu dia. Mas é o seguinte, a política é que é errada. Eu vou esclarecer os motivos de eu não concordar com nenhum aspecto político-econômico do plano de governo dele. Primeiro, os índios são os legítimos donos do país. Os portugueses invadiram o Brasil, assim como os espanhóis dizimaram os povos que habitavam aqui. Povos, inclusive, com uma tecnologia muito avançada para a época, como os astecas, maias, incas, o povo de Nazca, Tiwanaku, perdas incríveis, Machu Picchu, tudo devastado pelos espanhóis. E os portugueses devastaram o Brasil. Formaram o país e o pouco de terra que sobrou para os índios corre o risco de ser roubado. Porque é um roubo. Quando uma coisa é feita sob violência e grave ameaça, juridicamente é um roubo. Não é um furto, não é uma usura, não é uma desapropriação, é roubo. E pretendem roubar o resto de terra que sobrou dos índios. Não há nenhum contexto de recuperação econômica no plano de governo do candidato. Apenas extração mineral em áreas específicas do país, como Amazônia e Pantanal. O Brasil é um país estratégico para a sobrevivência da humanidade. Nós temos a única floresta de grandes proporções que sobrou no planeta, justamente na área tropical, no meio do planeta. Esmaece-se a Amazônia e nós teremos problemas gravíssimos de sobrevivência no planeta. Olha, privatizações. Nós temos hoje a Petrobras, Pré-Sal, Aquífero Guarani e mais merda nenhuma. Porque o FHC fez o favor de privatizar tudo. Para se ter ideia, privatizou a Telebrás, na época, por 8 bilhões de... Não, foi 8 milhões de reais. Eu sei que recentemente o governo Temer fez uma doação de 108 milhões de reais. É difícil. A Vale do Rio Doce foi entregue de mão beijada num leilão. Em apenas um ano, quem a comprou recuperou o investimento.
Mais privatizações significam um grave risco à sobrevivência da população brasileira. Por quê? Nós estamos num período de recessão e a culpa não é de PT, PSDB, nem de ninguém, não. Isso é um processo humano natural, está acontecendo em todos os planetas. A Grécia já decretou falência, os Estados Unidos entraram no processo de falência, a China retrocedeu a sua economia em 4,79%. E aí culpa-se o PT do Brasil querer virar uma Venezuela? Não. Em 15 anos de PT, o Brasil não virou Venezuela, não houve kit gay nas escolas, não houve igrejas sendo destruídas, não houve nada disso, não. O que acontece é um processo histórico e em algum momento aconteceria, sim, essa recessão econômica no planeta. A humanidade é tal qual um fungo quando encontra um pedaço de pão saudável. Ela começa a ingerir o fungo, se alimentar o pão, se alimentar dele, faz dele sua casa, só que o fungo procria e em algum tempo toma conta de todo o pão. Depois falta o pão e no fim morre o fungo junto com o pão. É isso que está acontecendo com a humanidade. O ser humano já esgotou a sua capacidade de viver nesse planeta. Nós já estamos utilizando, para se ter ideia, recursos seriam destinados à nossa sobrevivência no ano que vem. Vai faltar água. E será uma pena quando daqui a uns 15 anos as empresas brasileiras estiverem todas privatizadas, a Nestlé e a Coca-Cola serem donas do aquífero Guarani, que é a maior reserva de água subterrânea do planeta, e os sheiks do petróleo pagarem mais do que o brasileiro pode pagar por água. Já pensou? Eles lá têm petróleo e ouro pra caramba, mas não tem água. E quando eclodir, e isso vai acontecer nesse século, eu tenho absoluta certeza por todo o estudo que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. E são muitos anos de estudo. Conversando com pessoas no mundo inteiro, eu falo 7 idiomas, eu mantenho contato com toda essa gente, demais culturas, ao redor do mundo todo, para que eu possa entender o processo de ocupação e desenvolvimento da humanidade, os recursos disponíveis, os recursos utilizados ao longo do tempo pela humanidade. Quando faltar água, vai faltar primeiramente para os brasileiros, porque vocês não poderão pagar. Há um processo de escravização do povo latente. O aumento e o avanço da extrema-direita ultranacionalista, totalitária e de Estado mínimo vai provocar a escravidão moderna, a última escravidão humana antes da quase extinção da raça humana. Nós passaremos por uma guerra que quase dizimará o planeta por causa de dogmas religiosos, arcaicos, mitológicos, de deuses inexistentes, de santos, de magos, bruxos, e por causa de convicções políticas atreladas à corrupção moral que faz parte da história da humanidade. Eu disse tudo isso para vocês até agora e eu não tive nenhuma fonte de pesquisa, não. O que eu estava olhando mesmo são 2 tartarugas. Eu me espelho nas tartarugas quando eu começo a falar de pessoas. Porque são como tartarugas. Esperam as coisas acontecerem empíricas. E só aprendem ou não aprendem com os próprios erros. O brasileiro vai errar milhões de vezes até ser extinto, mas nunca buscará um acerto. Vocês podem não gostar do PT, isso é indiferente, mas votar por ódio numa pessoa que não teria capacidade para ser um síndico, para expressar todo o seu ódio e rancor por alguma coisa que vocês nem mesmo entendem, porque eu tenho absoluta certeza que 80% dos brasileiros não entendem de economia, não entendem dessas coisas que eu falo, dos processos humanos, das organizações sociais, da macroeconomia, da evolução do valor, da utilização dos recursos, da sustentabilidade. A única coisa que vocês entendem é que tudo tem que cair do céu, de mão beijada. Em vez de pedir para algum político, por que não pedem então para os seus deuses em que vocês acreditam?
independente da religião? Vocês não possuem a sua fé? Peçam para os seus deuses. Eles não estão acima dos políticos? Que enquanto vocês acreditarem em política ou dogmas religiosos, a única coisa que vai acontecer é mais destruição, mais rancor e mais guerras. Eu acredito que a solução para a humanidade como um todo é se afastar de lendas, mitos e da própria cafajestagem. Mas isso, talvez os remanescentes da guerra consigam aprender. Depois que esse caráter ilícito, imoral e corrupto da humanidade, dogmático e arraigado numa disciplina de seguimento a ordens cegas, tolas, destruir a maior parte de vocês. Nem mesmo humano eu me considero, eu não penso igual a essa massa populacional que infesta o planeta. É uma pena.